Por que Israel não está colocando tropas em solo iraniano? Nenhum soldado israelense cruzou o território iraniano. Você vai entender por que tudo nesse conflito está sendo travado à distância, por que a retórica não corresponde à realidade e por que o objetivo final que Israel busca é fundamentalmente diferente do que eles dizem ao mundo. Vamos começar pela pergunta mais básica. Quantos soldados Israel tem disponíveis para uma invasão do Irã? As Forças de Defesa de Israel, as IDF, têm aproximadamente 170 mil militares na ativa. Desses, 95 mil soldados já estão comprometidos com frentes existentes antes mesmo de pensar no Irã, o que deixa cerca de 75 mil militares ativos teoricamente disponíveis para mobilização. Agora, adicione os reservistas. Israel pode mobilizar aproximadamente 465 mil reservistas. Mas aqui está o problema que os planejadores militares israelenses estão desesperadamente tentando esconder da opinião pública. Esses reservistas já foram mobilizados. Desde a guerra de outubro de 2023 e as operações prolongadas em Gaza, os reservistas israelenses foram convocados repetidamente ao longo dos últimos 18 meses, e o impacto econômico tem sido catastrófico. Empresas de tecnologia perdendo talentos porque engenheiros passam mais tempo de uniforme do que em seus escritórios. Existe enorme resistência dentro da sociedade israelense a novas mobilizações. Mas mesmo que fosse possível mobilizar mais 200 mil reservistas que ainda não estejam exaustos, Israel ainda enfrentaria um problema matemático impossível. O Irã possui 1,6 milhão de quilômetros quadrados e 85 milhões de habitantes. Para ocupar até mesmo o terço ocidental do Irã, onde estão as principais cidades e infraestruturas críticas, seriam necessários no mínimo 500 mil soldados. Essa é a proporção mínima de forças para operações de contra-insurgência em território hostil, baseada na doutrina militar dos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão. No momento em que forças terrestres israelenses se comprometessem de forma significativa no Irã, o Hezbollah invadiria o norte de Israel. Uma invasão terrestre em grande escala, com infantaria, equipes antitanque e potencialmente veículos blindados cruzando para território israelense. Aqui está o que as pessoas não entendem sobre a postura atual do Hezbollah. Eles vêm se contendo nos ataques com foguetes e drones contra o norte de Israel ao longo do último ano. Esses ataques são formas de assédio, ataques pontuais destinados a manter as IDFs dispersas e impedir a concentração de forças em outros lugares. Mas o Hezbollah ainda não comprometeu suas forças terrestres. Eles ainda não ativaram completamente sua rede de resistência no sul do Líbano. Por quê? Porque estão esperando Israel cometer o erro de se comprometer com o Irã. No momento em que uma parte significativa das IDF for enviada ao território iraniano, abre-se a janela do Hezbollah. Com as forças israelenses presas no Irã, os reservistas já mobilizados e exaustos e o foco e os recursos direcionados para o leste, a fronteira norte se torna vulnerável de maneiras que não aconteciam desde 1948. O Hezbollah possui cerca de 100 mil combatentes. Nem todos são tropas de linha de frente, mas mesmo que apenas 30 mil sejam capazes de operações ofensivas, isso representa uma força comparável ao que as IDF conseguem manter na fronteira norte enquanto combatem em outros lugares. E esses combatentes do Hezbollah vêm treinando exatamente para esse cenário há 18 anos, desde a guerra de 2006. Eles possuem mísseis antitanque capazes de destruir tanques Merkavah. Tem drones capazes de atingir a logística israelense. Tem túneis que permitem infiltração atrás das linhas israelenses. E uma invasão terrestre israelense ao Irã exigiria retirar tropas do norte. Não há como evitar isso. Não é possível manter os atuais níveis de força no Líbano, em Gaza e na Cisjordânia e, ao mesmo tempo, organizar uma força de invasão para o Irã. Alguma coisa teria de ceder. E no momento em que as defesas do norte enfraquecessem, o Hezbollah avançaria. Se o Hezbollah conseguisse penetrar no norte de Israel, tomar até mesmo uma pequena cidade israelense e manter território por apenas 48 horas,
o impacto psicológico e político em Israel seria devastador. Toda a doutrina de segurança israelense é construída sobre a ideia de que as guerras são travadas em território inimigo, não em solo israelense. O domo de ferro protege contra foguetes, mas não impede infantaria. E os civis israelenses do norte sabem disso. Vamos deixar claro o que significa Estado limiar nuclear. O Irã não possui armas nucleares montadas neste momento, mas possui urânio enriquecido, possui os sistemas de lançamento e, segundo avaliações da inteligência americana, está há semanas, talvez alguns meses no máximo, de montar um dispositivo nuclear funcional, caso tome a decisão política de fazê-lo. Eles ainda não tomaram essa decisão, mas uma invasão terrestre mudaria tudo. No momento em que tropas israelenses pisassem em solo iraniano, o governo iraniano enfrentaria uma ameaça existencial e armas nucleares se tornariam não apenas uma opção, mas uma necessidade para a sobrevivência do regime. Porque a história mostrou claramente o que acontece com governos que enfrentam invasões americanas ou israelenses sem armas nucleares. A lição é clara e a liderança iraniana não é estúpida. Se forças terrestres israelenses invadirem, o Irã correrá para obter uma arma nuclear mais rápido do que qualquer agência de inteligência possa acompanhar. E, uma vez que tenham isso, todo o cenário estratégico muda. O maior elemento de dissuasão de Israel, aquilo que manteve Israel seguro desde os anos 1960, é a chamada Opção Sanção. A doutrina não declarada de que, se Israel enfrentar uma derrota existencial, utilizará armas nucleares contra inimigos, contra capitais inimigas, e talvez até um ataque mais amplo, projetado para destruir todos junto com Israel, caso o país esteja condenado. É a apólice máxima de seguro, a razão pela qual os Estados Árabes nunca pressionaram por uma guerra total. Mas a opção sanção só funciona se você for o único com armas nucleares, ou se a capacidade nuclear do inimigo for tão limitada que possa ser destruída em um primeiro ataque. No momento em que o Irã tiver armas nucleares dispersas e protegidas, a opção sanção será neutralizada, porque qualquer ataque nuclear israelense ao Irã seria respondido com um ataque nuclear iraniano contra Tel Aviv, Haifa e Jerusalém. Destruição mútua assegurada. E em um cenário de destruição mútua assegurada, o país com menos território e menor população perde. Israel tem 22 mil quilômetros quadrados. O Irã tem 1,6 milhão. Israel possui 9 milhões de habitantes, concentrados em 3 grandes cidades. O Irã possui 85 milhões, espalhados por dezenas de cidades. Em uma troca nuclear, Israel deixaria de existir. O Irã sobreviveria como nação, mesmo perdendo dezenas de milhões de pessoas. A matemática é brutal e inevitável. Então, aqui está a armadilha que os planejadores estratégicos israelenses enfrentam. Se invadirem o Irã se tornará nuclear. Se o Irã se tornar nuclear, o principal mecanismo de dissuasão israelense será neutralizado. Israel possui 9 milhões de habitantes, concentrados em 3 grandes cidades. O Irã possui 85 milhões, espalhados por dezenas de cidades. Em uma troca nuclear, Israel deixaria de existir. O Irã sobreviveria como nação, mesmo perdendo dezenas de milhões de pessoas. A matemática é brutal e inevitável. Então, aqui está a armadilha que os planejadores estratégicos israelenses enfrentam. Se invadirem o Irã se tornará nuclear. Se o Irã se tornar nuclear, o principal mecanismo de dissuasão israelense será neutralizado. Se isso acontecer, Israel poderá ser destruído em uma troca nuclear que não pode vencer. Portanto, Israel não pode invadir o Irã sem desencadear exatamente o cenário que levaria ao fim do Estado israelense.
É por isso que você ouve autoridades israelenses falando sobre impedir o Irã de obter armas nucleares, mas nunca falando sobre invasão terrestre como método. Porque a invasão terrestre é justamente o gatilho para a nuclearização iraniana. O próprio ato de invadir garante o resultado que Israel tenta desesperadamente evitar. É um paradoxo estratégico sem solução. E o Irã sabe disso, razão pela qual tem sido relativamente contido em sua resposta aos ataques israelenses. Eles revidam, sim, mas não fazem tudo o que poderiam fazer, porque estão esperando Israel cometer o erro de enviar forças terrestres. No momento em que isso acontecer, o Irã terá justificativa para um rompimento nuclear completo, simpatia internacional, uma narrativa de autodefesa contra a invasão, e a dissuasão israelense colapsará. A portas fechadas, planejadores militares dos Estados Unidos disseram a seus colegas israelenses que uma invasão terrestre do Irã seria o pior desastre militar da história de Israel e arrastaria os Estados Unidos para uma guerra regional impossível de vencer. A avaliação é direta: Israel não consegue invadir e ocupar o Irã com sucesso. A tentativa resultaria em perdas israelenses catastróficas, e as forças americanas seriam obrigadas a intervir para evitar a derrota israelense ou assistir ao colapso de um aliado. Nenhuma das opções é aceitável para Washington. Por isso, a mensagem do Pentágono para as IDF foi clara: vocês estão por conta própria. Ataques aéreos? Tudo bem. Compartilhamento de inteligência? Tudo bem. Suporte de defesa antimísseis? Tudo bem. Mas tropas em solo? As forças americanas não participarão. Bases americanas não serão usadas como apoio logístico. E o apoio diplomático americano desaparecerá no momento em que tropas israelenses cruzarem para o Irã. Por quê? Porque os líderes militares americanos aprenderam as lições do Iraque e do Afeganistão, mesmo que políticos israelenses talvez não tenham aprendido. Você não consegue ocupar com sucesso um país grande, hostil, montanhoso e com população nacionalista unificada. Não importa quão bom seja seu exército, não importa quão avançada seja sua tecnologia, a insurgência continuará sangrando você até que vá embora. E o Irã é muito maior, muito mais capaz e muito mais preparado do que Iraque ou Afeganistão jamais foram. Agências de inteligência americanas também deixaram claro para seus colegas israelenses que o Irã vem se preparando para uma invasão terrestre há 20 anos. Bunkers subterrâneos para liderança, comando e controle distribuídos, depósitos de armas previamente posicionados, forças irregulares treinadas prontas para conduzir guerra de guerrilha. A Guarda Revolucionária Islâmica estudou todos os erros americanos no Iraque e no Afeganistão e desenhou sua estratégia defensiva especificamente para explorar as mesmas fraquezas que derrotaram o exército dos Estados Unidos. E existe também uma dimensão política que torna impossível o apoio americano. 80% dos americanos se opõem a outra guerra no Oriente Médio. O Congresso não autorizaria a força militar em apoio a uma invasão israelense amplamente rejeitada pelos americanos. Mas aqui está o que torna a recusa americana ainda mais devastadora para Israel. Sem apoio logístico americano, Israel não consegue sustentar operações terrestres prolongadas no Irã. O exército israelense, apesar de todas as suas capacidades, foi projetado para guerras curtas e de alta intensidade. Semanas, talvez 1 ou 2 meses no máximo. A cadeia logística, responsável por manter um exército alimentado, abastecido, armado e equipado, não foi construída para operações sustentadas a centenas de quilômetros do território israelense. Os militares americanos possuem capacidade de reabastecimento aéreo que Israel não tem, transporte aéreo estratégico que Israel não tem, e capacidade de enviar suprimentos e equipamentos em escala que Israel não consegue igualar. Na Guerra de 1973,
As operações aéreas americanas foram cruciais para a sobrevivência israelense. Sempre existiu a expectativa de que, em uma grande guerra, os Estados Unidos forneceriam esse apoio. Mas esse apoio não existirá em uma invasão ao Irã. Isso significa que Israel operaria no limite extremo de sua capacidade logística desde o primeiro dia. E qualquer operação prolongada enfrentaria escassez de suprimentos capaz de comprometer toda a invasão. Então, Israel está em uma posição impossível. Não pode invadir o Irã sem apoio americano. O apoio americano não será fornecido. Portanto, não pode invadir o Irã. A matemática é simples. A realidade política é inevitável. E os planejadores israelenses sabem disso. A Arábia Saudita efetivamente vetou uma invasão terrestre israelense do Irã por canais privados e negativas operacionais muito específicas que tornam a invasão impossível. Aqui está o que você precisa entender sobre a geografia. Israel não consegue alcançar o Irã sem sobrevoar o espaço aéreo de outros países. A rota direta passa por Jordânia, Iraque e depois Irã. Mas o Iraque é dominado por xiitas e alinhado ao Irã. Seu espaço aéreo está fechado para operações militares israelenses. Então a rota usada por aeronaves israelenses para ataques passa ao sul, sobre a Arábia Saudita, e depois segue para leste, em direção ao Irã. A Arábia Saudita vem permitindo isso discretamente, permitindo o trânsito de aeronaves israelenses em missões limitadas de ataque. Os sauditas têm seus próprios problemas com o Irã e estavam dispostos a ignorar ataques aéreos que enfraquecessem capacidades iranianas sem desencadear uma guerra total. Mas uma invasão terrestre é diferente, completamente diferente. E a Arábia Saudita deixou claro, por canais diplomáticos discretos, que não permitirá que seu território seja usado para apoio, logística ou trânsito relacionados a uma invasão terrestre israelense do Irã, sem direitos de sobrevoo para aeronaves de transporte.